entrevista exclusiva ao Fabiano Baldasso, presidente do Internacional, abriu o jogo sobre o atual momento de Tyson e garantiu que, de fato, existem conversas com o empresário do jogador que podem culminar em uma saída antecipada do atleta. E essa saída, ela parte de um raciocínio até meio lógico. Contrato até abril e depois ir embora, praticamente descartado. Enquanto isso, uma postagem no Instagram coloca uma especulação de Tyson no Fortaleza e que já tem uma manifestação oficial por parte do clube nordestino. Barcelos falou também sobre a negociação com Edenilson e sobre as possibilidades para o futuro deste jogador. Enquanto isso, o Cruzeiro se mostra fora da jogada por Lucas Romero e o Inter conhece os possíveis adversários na Copa Libertadores da América. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira, fechado? E eu começo falando sobre Tyson. Aliás, hoje à tarde gravei um vídeo trazendo um compilado das informações que a gente colheu até o momento sobre a possibilidade de saída do Tyson. E aqui eu vou dar uma resumida, mas convido vocês a clicar aqui em cima para assistir. Sim, informação. O Inter não quer contar com Tyson na temporada de 2023, porque considera o jogador muito caro e não tem ficado tão satisfeito com o comportamento do jogador nos bastidores. E isto já é conhecimento do capitão, já é conhecimento do próprio Tyson. E a partir disso, existem conversas para se criar a melhor alternativa de saída do ponto de vista do Internacional. Mas o empresário tem dado uma amostragem de que joga a responsabilidade para o lado do Internacional. Clica aqui em cima que você vai saber os últimos detalhes, as últimas informações sobre Tyson, tá? E o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ao canal do Fabiano Baldasso, nesta quinta-feira, abriu o jogo sobre a situação e pela primeira vez falou publicamente sobre o assunto, tá? E o presidente foi claro ao dizer que existe uma construção de negociação acontecendo com o empresário do jogador. E o motivo disso é muito simples. Primeiro, o Inter precisa, nas palavras do próprio presidente, cogitar e construir e elaborar um time competitivo e que não seja tão caro na temporada de 2023. O que isso significa na prática? Cara, 700 mil reais por mês por um reserva não dá, que é a situação do Tyson. Então o Inter precisa construir isso. E vai conversar com o jogador, aliás, já está conversando com o staff do jogador, mas tem uma conversa agendada para reapresentação, para definir se vai ou racha. Quais são as duas possibilidades de momento? Construir a saída do Tyson ou uma renovação com o Tyson tendo uma redução importante em seu salário. O que o presidente deixou claro? Que, olha, manter o contrato do Tyson até abril é quase impossível, porque em abril a janela fecha. Então, tu mantém o jogador aqui até abril e depois deixa ele sem opções de atuar. Então, o Inter vai tentar já resolver agora a situação. Ou sai agora, ou já renova agora. Para que tanto o Inter quanto o Tyson tenham saídas e tenham possibilidades adequadas, tá? Ainda sobre Tyson, circulou nesta quinta-feira um comentário do Tyson no Instagram, uma publicação do Tite, zagueiro do Fortaleza, tá? E ele acabou interagindo com o Tyson. Para quem não sabe, o Tite e o Tyson são amigos quase de infância, eles vieram do mesmo lugar, do Pelotas, surgiram no Progresso, com as mesmas pessoas, então eles são amigos de longa data. E o Tite falou pro Tyson, vem jogar no Fortaleza. E o Tyson respondeu com olhinhos apenas, tá? Mas aí tem um fator que começou a gerar repercussão, que é, imagina o Galhardo, Thiago Galhardo lendo isso. A gente sabe de toda a rixa que existe, Tyson e Thiago Galhardo. O Galhardo agora parece estar bem no Fortaleza, e aí surge essa especulação do Tyson no Fortaleza. Imagina que loucura. A gente contatou a direção do Fortaleza sobre isso, tá? E foi absolutamente negado e descartado qualquer interesse pelo futebol de Tyson. O dirigente do Fortaleza foi enfático ao dizer que o Fortaleza não buscou o jogador e não tem interesse no Tyson e nem deverá ter. Então,
As alternativas do Tyson, a principal é o Cruzeiro, alguma outra que possa surgir no mercado brasileiro, mas o Fortaleza em si não. Eu volto para a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, porque ele falou também sobre Edenilson e foi questionado sobre qual a situação do jogador. E o presidente foi claro ao dizer também de duas alternativas. Olha, ou o Edenilson fica aqui e a gente tenta recuperar ele, porque ele é um grande jogador, ou ele sai por um negócio que agrade o Inter. O que o Inter não vai fazer, e isso foi palavra do presidente Alessandro Barcelos, é liberar o Edenilson simplesmente por liberar de uma maneira que não seja lucrativa para o Internacional. E dentro disso a gente sabe, o Inter colocou o preço, 2 milhões de dólares, ou então a troca por um jogador que caiba e sirva para o Internacional. E o presidente foi claro também, e o Baldasso foi muito esperto ao perguntar, tá, já existem conversas sobre isso com o Edenilson? E o presidente disse, existem, não com o Edenilson ainda, mas o staff do jogador está a todo momento em contato com o William Thomas, diretor executivo de futebol, para saber dos interesses, quais são as propostas, quem está interessado, por quanto que está interessado. E aí o William Thomas diz o que o Inter quer. Essa conversa ela já está existindo há bastante tempo e o presidente confirmou isto publicamente. E haverá uma conversa também, daí olho no olho, com o Edenilson na reapresentação, onde o Edenilson deverá estar no CT Parque Gigante, nesta reapresentação no dia 14 de dezembro, tá? Eu quero repercutir agora com vocês informações que vêm de BH, tá? E o Cruzeiro está praticamente fora da jogada pelo Lucas Romero, volante que interessa ao Internacional. O Independiente quer $1 milhão por esse jogador que tem contrato até a metade deste ano de 2022. Só que o ponto é, o Cruzeiro tem um teto salarial na casa dos R$300 mil por mês. E o Inter provavelmente vai pagar um pouco mais do que isso. E o Cruzeiro não abre mão de pagar abaixo do teto. Até porque o nome já diz, teto. E com isso o Inter tem uma vantagem em relação ao Cruzeiro nesta concorrência. Não está contratado ainda, precisa se acertar com o Independiente, tem um pré-acerto com o jogador, mas o Inter está muito mais perto do que, por exemplo, o Cruzeiro, que surgiu como um concorrente, mas já acabou sumindo de novo. É o Inter quem está na jogada por este atleta, tá? Para fechar, eu quero falar sobre a definição dos classificados para a Libertadores da América, tá? A gente não tem ainda a oficialização dos potes, tá? Mas a gente tem já algumas ideias sobre os potes e sobre, a gente já conhece agora, os 47 classificados para a Libertadores desde a fase preliminar, tá? Vamos lá, Argentina. Quem da Argentina está na Libertadores? Boca Juniors, River Plate, Racing, Argentinos Júnior, Patronato e Huracan. Brasil, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Esses os principais países. Então tem aí Boca, River, Racing como dos grandes estrangeiros que podem ali incomodar de alguma maneira o Internacional, além dos brasileiros. Acredito que esses sejam os grandes candidatos ao título da Libertadores da América. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Está voltando a Copa. Meio-dia, quartas de final da Copa, Brasil e Croácia. E eu vou passar as odds aqui, obviamente. O Brasil é bem favorito, tá? A odd da Croácia 8, empate 5, odd do Brasil 1.4. Mais tarde, às 4, Holanda e Argentina. Odd da Holanda 3.5, empate 3.2, Argentina 2.25. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!